A seguir, você assiste ao Leaders Connection, com Isaelson Oliveira. Oferecimento, Lavanderia 60 Minutos. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Sport, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Quando eu vejo alguém hoje que não contribui porque eu quero chegar, eu não fico com dó, esperando mais um mês, uma semana. Não, para mim, cada dia que essa pessoa passa ao meu lado, eu estou sendo infiel comigo. Demora muito para você realmente entender que o valor que você paga por um talento é um investimento e não um custo. Olá, sejam bem-vindos ao Leaders Connection. Aqui, liderança é a capacidade de transformar a visão em resultado, mesmo quando o cenário exige velocidade e coragem. Hoje, nós vamos falar sobre 2 movimentos que estão redefinindo o mercado: a digitalização dos negócios e a transformação de habilidades em marcas escaláveis. De um lado, tecnologia, vendas e crescimento em escala. Do outro, disciplina, posicionamento e construção de autoridade em um dos setores mais competitivos do país. Para essa conversa, eu recebo Alfredo Soares, um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto é digitalização de negócio, integrante do board da Vetex e sócio da G4 Educação. Recebo também a Natália Martins, fundadora da Natália Beauty. Se confundem os dois nomes, né? A Natália Beauty e a Natália Martins. Uma das maiores referências do mercado de estética no Brasil, que transformou um serviço técnico em um negócio escalável, com forte marca e presença nacional. Sejam muito bem-vindos ao Leaders Connection, 2 gigantes, e para nós é um prazer ter vocês aqui. Prazer todo nosso, nossa. Vamos lá, Alfredo. Cara, quando a gente observa a tua trajetória, né, uma trajetória como a sua, construída com velocidade, execução, crescimento, existe sempre um momento em que o empreendedor deixa de apenas fazer e passa a estruturar, né? É o momento que ele percebe que precisa crescer, né, e organizar para poder crescer. E o mercado digital muitas vezes glamoriza o crescimento rápido, mas ignora o processo por trás disso, né, a construção necessária para esse crescimento. Antes da X-Tech bem a escala e chamar a atenção do mercado, existia um jovem de 25 anos construindo, errando, ajustando a rota. Quem era esse jovem? Quais eram os seus medos, seus sonhos, no que ele acreditava? E depois dessa jornada de sucesso, o que ficou daquele jovem Alfredo de hoje? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória e de liderança, acho que é tão importante para o Brasil, um país empreendedor. Acho que nosso papel no G4 é fazer o Brasil empreendedor, virar o Brasil gestor, ou seja, não só as pessoas terem necessidade, ou terem oportunidade, terem vontade, mas elas terem repertório para poder construir negócios que elas dominem as alavancas de crescimento, que elas construam suas fortalezas e dominem suas ameaças. Isso vai fazer do Brasil um país que sai de uma mortalidade a cada 10 empresas de 8 empresas em 10 anos para um país que vai criar empresas e essas empresas vão continuar existindo, gerando emprego, gerando valor para a sociedade. Cara, na verdade o Alfredo não é de 25 anos, né? O Alfredo de 17 anos, que começou como vendedor de cartão de visita, como freelancer, fundou uma agência. Então, quando eu escuto uma expressão de meu crescimento rápido, eu não vejo ele como muito rápido, né? Eu vejo ele como praticamente 13 anos até 30 anos ali, eu ter um momento de sucesso, que é vender numa empresa para a Vetex, o que me tirou ali de empreendedor e me botou no papel de gestor. Então, basicamente, até eu vender a companhia, eu era um cara vendedor, era o cara que ia para a rua vender, ouvia o cliente, voltava para dentro do escritório, sentava com o Ricardo, com o Jordão, fazia produto, mexia no produto, criava o produto baseado no que o cliente queria. Depois aprendi que não era sobre o que o cliente queria, era sobre o que o cliente precisava. Aí foi quando eu entendi que eu precisava não ouvir o cliente fazer o que ele pedisse, mas eu precisava interpretar o que ele pedia para poder entender aquilo e para poder traduzir aquilo numa solução. Então, naquele momento, eu acho que a gente alcançou subiu um degrau no nível de maturidade.
Acho que quem gosta de Steve Jobs e ouvia isso sabe que Steve Jobs não criava o que as pessoas pediam, ele criava o que as pessoas precisavam usar e mostrava que ela precisava usar daquilo ali, que elas nem sabiam que ela precisava usar aquilo ali. Isso fazia dele um visionário, né? Porque ele estava sempre fazendo o que a gente precisaria utilizar. E o poder de convencimento também. Exato. Que ele usava, Então, né? quando eu vendo a empresa para a Vetex, aí eu preciso passar por essa que foi a transição mais dolorosa da minha vida, que é você sair do empreendedor, do cara que faz tudo, do cara que está sempre resolvendo o problema, o cara da agenda lotada, para o cara que começa a ter que criar espaço na agenda, porque você começa a entender na marra que se você não tiver tempo de qualidade e espaço vazio na agenda para desenhar o futuro e para criar as possibilidades, você é um refém do trabalho, você não está construindo o futuro. E aí você tem que, cara, reorganizar a tua vida, repriorizar a tua agenda. Acho que a Nath passa por uma parada muito dessa, né? A gente se conhece há muito tempo. E eu conheci a Nath vendia a sobrancelha. E ela estava vendendo por 5, por 8, por 10, por 15 mil reais a sessão com ela, até ela entender que não era também só sobre ela cobrar mais caro a hora dela. É sobre ela construir a visão dos próximos 10 anos com a mudança do comportamento, com a mudança de mercado, com a mudança do perfil de profissional, com a robotização. Tudo. Escalar o negócio, né? Então, no final do dia, o líder, ele precisa... normalmente a gente sofre, né, Nath? Sim, eu falo que tem uma frase muito boa que traduz isso, que é: a gente deixa de ser a estrela para virar uma constelação. E é difícil isso, no âmbito pessoal e profissional. Claro. É um desapego ali muito grande, é uma mudança de agenda muito grande. Muito. É você encontrar... a gente tem isso em comum, né? A gente encontra motivação no caos. Então a gente cria a agenda lotada para ter a disciplina, o comprometimento e tudo mais. E aí, de repente, você vê que é o caminho inverso do negócio. Você tem que criar a agenda vazia para criar a visão. Então eu passei por isso aos 30 anos de idade na Vetex. Durou mais ou menos uns 3 anos essa transformação do Alfredo trabalhador para o Alfredo gestor. E também quando você passa por isso, você consegue tornar a tua capacidade mental exponencial. Sim. Total. Uma curiosidade, quando foi que o Alfredo se percebeu um vendedor? Foi lá atrás, quando você começou na tua vida profissional, você já se sentia um vendedor? Você já teve essa paixão por vendas? Cara, Ou foi empurrado para vendas e gostou? Eu acho que, na real, eu fui empurrado, porque eu queria ser designer, eu queria ser o cara que pegava o briefing e criava. Só que eu não consegui arrumar estágio, e aí eu tive que pegar e comprar o meu primeiro emprego, que foi como freelancer de gráfica, revendedor gráfico. E aí eu entendi que era mais fácil do que eu vender a minha arte, era eu vender o cartão de visita e por o cara ter comprado o cartão de visita, eu conseguia fazer arte para ele. Então, eu, na verdade, foi meio que um modo sobrevivente. Tipo assim, cara, eu preciso vender pro cara para eu ser criativo. Para eu exercer o que eu queria, eu precisava vender. Sim. Porque aí o cara comprava e automaticamente quando ele comprava, eu tinha a chance de fazer a arte para ele. Então meio que eu vendia o cartão e dava arte. Até chegar no momento que eu consegui, cara, eu vender o cartão e vender a arte. Até o momento de eu conseguir ser caro bastante, igual a Nath lá na sobrancelha dela, para vender a arte e dar o cartão. Mas foi totalmente por necessidade ali, não teve nenhum, o dom, tal, não teve. E aí o que aconteceu eu tinha uma facilidade de comunicação, eu tenho uma curva de aprendizado rápida, tenho um raciocínio lógico, e aí, obviamente, isso acabou me colocando como um bom negociador. Sim. Né? Mas eu acho que é 90% transpiração e o restante é... Raça. Raça. Tem que ter muita raça. Vamos lá. Natália, transformar uma habilidade técnica em um negócio estruturado, como você fez, né, exige mais do que talento, exige uma visão, uma disciplina, coragem para sair do operacional e construir algo maior. No início da sua jornada, qual foi o ponto de virada que fez você entender que poderia transformar essa expertise em um negócio escalável e não apenas um serviço? É muito bom isso, que é justamente o que o Alfredo estava falando agora, sobre sair dessa cadeira de fazer tudo para você olhar com visão e criar uma estrutura para sustentar o seu negócio. Primeiro que sozinho ninguém vai para lugar nenhum.
Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi quebrar muitas narrativas internas, de ser sozinho. Eu tinha orgulho de falar que eu fazia tudo sozinha. E a gente se apega, o empreendedor, ele se apega nessa narrativa. E aí tem que desapegar disso e entender que o negócio tem que ser muito maior que você. E aí eu vi que eu estava ficando muito boa. E eu tive que tomar uma decisão difícil também. Quanto mais eu ficasse boa, mais ia ser difícil replicar a minha habilidade. Então, eu parei um pouco, comecei a treinar pessoas, entender o tanto de tempo que eu precisava para treinar cada uma. E qual que foi a sacada? Ao mesmo tempo que eu fui treinando interno, eu fui criando o meu método de educação. Porque se eu conseguisse treinar alguém interno, eu conseguiria ter um método para validar a educação também. Foi isso que eu fui fazendo. Verticalizando. Total. E o que eu fui fazendo? Deixando pessoas melhores que eu, fazendo o que eu fazia. Então, hoje, por exemplo, eu tenho artistas lá que fazem tão bem ou melhor que eu. Replicam hoje para franquias, para a educação, para a universidade. E aí fui olhando o negócio de cima. Então, a gente passa por especialista e vai para uma coisa mais generalista, de olhar a empresa. Uma visão de drone, de né? ter repertório também, de estudar mais mercado, comunicação. E eu foquei muito em audiência. Então, eu entendo, já tem uma estrutura funcionando, eu entrego um bom trabalho. Aqui agora a questão de criar processos na empresa não é do dia para a noite, né? Sim. Então, demora um pouco. Então, qual que é o meu foco como fundadora, criadora que tem a visão? Focar em audiência. Construir audiência, furar a bolha da sobrancelha. Quanto mais audiência a gente gera para a marca, mesmo que por algumas vezes vão vir uma audiência negativa de algum hate que surgiu, mas a gente consegue com a marca gerar credibilidade, autoridade, converter, criar novos produtos para essa audiência. Então eu olho muito para a audiência. E assim eu fui criando uma estrutura para suportar o meu crescimento. E eu também nunca me vi fazendo sobrancelha para sempre. Sobrancelha foi a minha ferramenta. Então, foi meio que sobrevivência. A única coisa que eu sabia fazer por não ser formada, não ter uma profissão, era sobrancelha. Só que depois que eu comecei a fazer sobrancelha, eu entendi que as mulheres não queriam só a sobrancelha, elas queriam uma visão de beleza, o que elas tinham que fazer, qual era o dermatologista que elas iam, qual era o médico, e depois para negócio, depois de vida. E eu entendi que só vender sobrancelha ia deixar o meu potencial de 100 para 5%. Então, eu escalei, deixei pessoas fazendo coisas melhores que eu. Coloquei um CEO no grupo também agora, que por sorte, né, eu falo que é o meu marido, que é muito bom. Ele é muito... Você tem quanto tempo? A empresa tem 9 anos. 9 anos. É, recente. Nós temos uma história parecida, né? A 60 Minutos está fazendo 11 anos agora em maio. Olha só! Também escalamos. E uma coisa que você falou, que eu sempre costumo dizer, o pessoal... É muito bonito na hora da palestra você dizer assim, eu acho que a persistência é a principal arma do empreendedor. Eu acho que ninguém é persistente. Nenhum de nós somos persistentes de forma natural. Agora, isso que você falou é verdade. Eu só tinha isso para fazer. Né? Conosco aconteceu a mesma coisa. Opção. Eu acho que hoje muita gente não faz porque tem tanta opção e deve ser difícil não escolher foca, alguma. Né? Não foca. Eu costumo dizer que a minha sensação é que foi jogado no mar com uma tábua e se vira. Você tem que fazer daquela tábua um barco. Sim. E é mais ou menos isso. Quando você foca, você não tem mais nada, eu só tenho isso aqui tem que dar certo. É a única coisa. Né? E tem que fazer aquilo dar certo. E aí, no começo, como autoridade, nas redes sociais, eu quis me posicionar muito como autoridade em sobrancelha, a especialista. E aí eu fazia vários testes. Eu fazia uma caixinha de pergunta e falava, quais são as 2 primeiras palavras que vocês pensam quando lembram de mim? E aí 99% antes era sobrancelha. E aí eu fiz uma transição proposital para mentora, sei lá, criativa, visionária, empreendedora, inspiração. E aí eu fui me posicionando diferente, trazendo mais minha visão de mundo, de negócios, o que eu acreditava, o que eu não acreditava. E aí eu fui saindo dessa... Aí eu fiz novas perguntas. 2 palavras que vocês pensam quando lembram de mim. E aí completamente foi saindo outras... foi saindo. Hoje ainda faço, porque eu acho que é interessante, eu gosto de atender ainda algumas pessoas, mas hoje as pessoas já não me enxergam mais como a profissional. Isso é muito legal. Muito bom. Alfredo, você escreveu vários livros sobre varejo e vendas. Quais os principais insights que você poderia nos dar hoje para o empreendedor que quer crescer, quer escalar, mas ainda está preso no operacional? Acho que você vê muito isso lá no G4. Eu acho que o problema de você estar preso no operacional normalmente é problema de pessoas, processo e tecnologia. Você precisa... as empresas hoje médias brasileiras, elas sofrem de um abismo intelectual, porque demora muito para você realmente entender que o valor que você paga por um talento é um investimento e não um custo. E quando você muda isso, você não olha para o quanto aquela pessoa custa, mas sim pelo resultado que aquela pessoa vai te gerar, você começa a entender que tem fases do teu negócio que você pode ter uma pessoa que ganhe mais do que você. Sim. Então essa, para mim, é uma mudança muito importante.
O fato do digital, permite você crescer com menos pessoas, mas você tem que ter mais coragem de gastar dinheiro, porque o digital precisa de muito dinheiro para você conseguir crescer. Você tem ali nuances de cada segmento, de cada mercado. Mas eu acho que esse abismo intelectual e essa mudança, né? Agora, recentemente, o Mark Zuckerberg contratou um jovem por 19 anos por $1 bilhão. Ele claramente não está olhando o quanto aquele cara custa, ele está olhando qual é o valor que aquele cara vai gerar nos 5 anos que ele está contratando o cara por $1 bilhão, que é a mesma conta que um time de futebol faz para contratar um atleta. Sim. A gente está vivendo a era agora com IA da transferência intelectual. Então, esses profissionais, eles vão deixar de legado para uma empresa através de agentes de IA, algo que as empresas vão ganhar dinheiro em 10, 20, 30, 50 anos, independente da pessoa estar ali ou não. Isso vai mudar completamente o modelo de remuneração desses talentos. A empresa que demorar a entender isso, hoje no digital, a Nath também vive muito disso, ela sabe. Como é que você contrata um cara excelente de conteúdo? Não tem valor de mercado. Cara, se você ficar preso a valor de mercado, talvez você deixe de contratar um grande editor, um grande produtor de vídeo, um grande roteirista, um grande social media hoje. Tem social media empresas que ganham o quê? 40, 50, 60 mil reais por mês. Dependendo do business, o business depende tão mais de conteúdo que ele ganha mais do que um gerente de fábrica. Com certeza. E como você fala, com a IA, a disseminação desse capital intelectual dentro da empresa é muito mais rápido, né? Muito. Pode perdurar por muito tempo. Então, acho que, cara, não tem muito essa principal insight. Cara, principal insight desde que o mundo é você entender de canal de distribuição, entender quem é teu cliente, entender qual é o comportamento dele, tentar ser previsível no comportamento dele, se manter presente em toda a formação de opinião, curiosidade, encontro, disponibilidade do teu produto. A grande verdade é essa. O problema é que é o que a Nath falou. Hoje, como a informação ela é muito descentralizada, eu brinco que a gente está vivendo a era da geração obesa intelectual, que é todo mundo cheio de informação, mas sem transformar a informação em conhecimento e sem colocar em prática para virar uma habilidade. Então é muito fácil hoje você ter referência e você, quando vê, você está aprendendo. E aí você não faz. Eu comecei um projeto agora recente de YouTube. Cara, quando você vai começar a conversar, você tem 300 possibilidades de fazer. Sim. A pessoa que facilmente dá para você passar 6 meses estudando para começar. E no final do dia, você pega um cara que do nada começou com o celular de lado e o YouTube do cara tá voando, e o cara tá começando a vender e tá acertando. E eu que, eu cometi esse erro. Eu fiquei 3, 4, 5 meses quase, tentando ver, obviamente porque eu vivo hoje num viés muito delicado de ser criador de conteúdo e ser empresário. Então a minha autoridade, ela navega em 2 universos que são muito sensíveis. Eu não posso, no mundo que eu convivo de empresário, de negócio que eu participo de conselho, etc e tal, ser visto como o criador de conteúdo, o blogueiro. Então eu preciso ali ter 2 extremos onde eu estou buscando um equilíbrio de acordo com a necessidade dos meus negócios no momento. Então eu precisei dar uma estudada para entender o nível que eu ia entrar, o formato, o tipo, etc e tal. Cara, se você parar para analisar, demorei demais, entendeu? Sim. Essa na minha opinião, é a grande verdade. Se você pegar o tempo que eu estudei, o tipo de conteúdo que eu fiz versus valor gerado em vendas, eu tô sendo fracassado. Agora, quando tu pega, tô criando um novo público. Sim. Então, quando você, obviamente, ressignifica o que é ROI para você, quais são os outputs que você espera daquele esforço, quando você olha dessa forma, de outra perspectiva, tá fazendo sentido o que eu tô fazendo, mas eu ainda preciso melhorar isso para conseguir fazer isso, gerar o resultado direto, X, que é o que eu espero. Sim. Então, acho que é um exercício ali de cada negócio aí que tá seguindo a gente, que tá acompanhando, fazer. Sim, acho que 2 pontos muito importantes você colocou. O desprendimento do empreendedor, né, em entender que precisa de ter pessoas do seu lado melhores do que ele mesmo. Sim, o ego, né? E eu acho que isso é um princípio da liderança, né? Jesus, acho que o maior líder que nos ensinou, ele dizia aos discípulos, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Ou seja, já havia esse entendimento de que os colaboradores podem e devem, né, fazer melhor, né, do que o mestre, do que quem fundou a empresa. Né? Outro ponto que você colocou importante é essa nova visão que eu vejo do CEO influencer. Né? Hoje é muito interessante isso, porque você vê que as marcas, a partir do momento que você tem de um lado toda a automação, IA, chatbots, atendimento automatizado, etc., que cumprem o seu papel, mas em determinado momento, aquele cliente, ele quer ter uma persona com que ele se identifique. Eu sei que essa marca, quando eu falo de uma marca, eu sei quem é.
Né? Isso está crescendo muito, né? A necessidade do cliente ter uma persona. Da figura, né? né? Da figura. Acho que muito interessante. O que vocês pensam disso? Eu acho que não é nem influencer, assim. Eu acho que as pessoas... O CEO que hoje leva o conteúdo para a rede social, na verdade, ele não precisa criar conteúdo, ele só precisa registrar o conteúdo dele, porque a vida dele já é um conteúdo que aí não leva pro influenciador, mas leva para uma rotina de empreendedor, de CEO. E é muito legal, porque realmente o consumidor, ele quer identificação, ele quer consumir de alguém ou de uma marca que pelo menos ele saiba o rosto, ou que ele tenha alguma referência. Isso, para mim, que eu vejo, eu acho que favorece bastante venda. Eu acredito que é uma tendência, a única coisa que eu trago lá, até a gente fez uma formação agora para mais de 500 empresários que têm esse perfil e querem entrar como Founder-led Growth, né, que é o nome da metodologia, do termo que o mundo deu para esse tipo de founder. No final do dia, é sobre ele se tornar um ativo para o negócio dele. Não necessariamente ele tem que produzir conteúdo para o Instagram, não necessariamente ele tem que produzir conteúdo para o LinkedIn. É sobre ele, cara, como ele se torna um ativo para o negócio dele. Então, tem negócios que o fato de você se tornar Founder-led Growth por exemplo, por que o Birman ele faz conteúdo? É para se comunicar com o mercado. É para se comunicar com o franqueado dele, não é para vender sapato. Exato. O Rony sempre produziu conteúdo muito mais focado no empreendedor, para falar com o franqueado, para falar com o time, para falar com os vendedores, para falar com o mercado, do que para vender roupa. Nunca vi o Rony fazendo lookbook. Look, olha essa combinação de cores. Então, é você, primeiro, olhar para o seu negócio e entender, cara, eu como founder, como eu consigo ser um gerador de crescimento. Sim. O que meu negócio precisa de mim? É eu ser mais autoridade, é eu ter mais audiência, é eu ter mais network, é ser convidado para mais evento. É como você vira um ativo para o seu negócio. Hoje ainda se tem uma definição de Founder-led Growth muito como ter seguidor no Instagram. E na maioria dos negócios não tem nada a ver com ter seguidor no Instagram. No próximo bloco, nós vamos aprofundar essa conversa, porque crescer é uma coisa, sustentar crescimento é outra, completamente diferente. Vamos descobrir como eles conseguiram isso. Até já. Se eu te disser que existe um negócio que trabalha por você enquanto você dorme, com quase 1.000 unidades no Brasil, 100% automatizado, sem funcionários, sem inadimplência e com resultado de 50%. Parece mentira, né? Eu estou falando da Lavanderia 60 Minutos, o maior ecossistema desse mercado na América Latina, com quase 3 milhões de clientes. Só 60 Minutos é tricampeã no Reclame Aqui e premiada pela ABF. Você sabia que o brasileiro gasta em média 4 horas por semana lavando roupas? Isso dá mais de uma semana por ano só com essa tarefa. Agora imagine resolver tudo isso sem complicar o seu dia. Com o Laundry Inbox, você deixa suas roupas no armário inteligente e faz o pedido pelo app. Em até 24 horas, elas voltam limpas, cheirosas e prontas para usar. Com a qualidade da Lavanderia 60 Minutos. Leve para o seu condomínio, supermercado, universidade ou estacionamento. Estamos de volta do Leaders Connection e hoje com Alfredo Soares, da Vetex e do G4 Educação, e Natália Martins, fundadora da Natália Beauty. Natália, à medida que o seu negócio cresceu e ganhou visibilidade, sua marca pessoal passou a ter um peso direto no crescimento da empresa. Sim, muito do que ele falou. É um pouco do que ele falou, né? Quando você entendeu que sua marca, que sua imagem também era um ativo estratégico e como isso impacta suas decisões como líder e como pessoa? Como separar a PF e PJ, né? Exato. Foi muito o que o Alfredo falou agora. Foi muito se ver e se colocar como ativo da empresa. Sim. E ser usada nos canais para atrair, criar novos canais de aquisição de cliente, gerar mais audiência, descoberta de marca, pontos de contato. E aí você olhando em ecossistema e falando de ecossistemas, você como marca pessoal também tem um ecossistema em volta de você. Palestra, livro, podcast, programa, evento. E isso foi muito legal. Aproveitar também, porque é muito difícil o fundador querer viver esse papel, mas ele sendo responsável pela operação inteira dele. Então, se ele não consegue sair da operação e ter esse tempo que o Alfredo trouxe lá no começo para criar, ele também não consegue sentar um pouco nessa cadeira de ativo de conteúdo para a marca dele. Sim. Dá trabalho, cara. Dá trabalho, mais trabalho que as pessoas imaginam. Dá muito trabalho gravar conteúdo. Dá para terceirizar, dá para ter ajuda, mas na hora que você pega o telefone, você faz, na hora que você lê os comentários para você poder responder, para você... criar novos assuntos. Tem que haver dedicação, né? Tem que haver É diferente. Dá para fazer com alguém ajudando,
Dá para fazer terceirizado depois que você consegue documentar e chegar num determinado nível, mas se você quiser ter um resultado exponencial, tem que se dedicar mesmo. tem um nível de verdade ali que você que tem que pegar e meter a mão, que é diferente. Na hora que a gente pega para meter a mão, é diferente. Historicamente, até hoje no G4, a gente tem, né? Porque a gente tem a caixinha de dono, a caixinha de executivo, mas, cara, é diferente a hora que a gente pega para fazer. Você construiu um ecossistema que conecta formação, serviços, marca, isso exige uma visão sistêmica do negócio, né? Como se deu essa verticalização do teu negócio e qual foi o aprendizado mais duro ao tentar transformar uma operação baseada em habilidade manual em um modelo replicável? Nossa, essa visão mais de ecossistema, mais nexialista, né, de negócio, ela veio mesmo dessa necessidade de diversificar. Não necessidade, mas eu sempre fui uma pessoa focada em fontes de renda. Então, eu quero ter várias fontes de renda. E quando eu olho para um ecossistema, todo ecossistema ele tem que ter o branding sun dele ali. Que é tipo, qual é a maior habilidade desse ecossistema? O meu, ele era sobrancelha no começo, mas eu não precisava ficar só em sobrancelha. Eu poderia ir para todo o embelezamento do rosto, olhar, lábio, micropigmentação, pele, que é gigante. Então, já abri aí. Depois eu vi educação como uma forma de formar novas mulheres, gerar independência financeira feminina, gerar um movimento. Vai abrindo o leque, né? Aí depois produto para abastecer essas profissionais. Aí produto para o B2C para continuar com tratamento em casa. Aí tudo vira uma ideia. Tudo que envolve. Aí você sai só do termo estético e entra para o termo mulher. Hoje o meu ecossistema é mulher. Então tudo que eu fizer e quiser lançar que seja para a mulher, se eu fizer com estrutura, com planejamento de marketing, de lançamento, de antecipação, qualquer coisa que seja para a mulher, vai dar bom no meu ecossistema. Até a lavanderia. Sim, sem dúvida. Vamos ver aí os matches, né? Tudo, assim, eu acho que tudo, mas é que claro que foge muito do branding sun ali de negócio, mas mídia não. Mas assim, existem várias vertentes ali. Sim, claro, claro. Ao formar profissionais e criar oportunidades dentro do seu ecossistema, você também impacta muitas vidas, né? Queria falar um pouco aí de legado, aumento de renda, autoestima. Na sua visão, qual o papel social do seu negócio, né? Que nasceu aí de uma habilidade e se transformou em um movimento? Que papel social você percebe hoje no teu movimento, no teu negócio? Hoje eu tenho um papel muito grande com mulheres de esperança mesmo. Elas olham para a minha história, para mim, para a minha trajetória, para o que eu falo para elas, porque eu vivo, para a coerência entre o que eu falo e faço. E não importa a situação que ela está, ela fala, para mim também é possível. E a gente tem um instituto hoje, porque eu cheguei num momento da minha vida que eu já estava ganhando meu dinheiro, estava bem, mas não era aquilo que estava me deixando, o propósito estava faltando, né? Porque o meu primeiro propósito era ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver mesmo. Eu tinha minha filha para cuidar, não tinha ajuda financeira. Então esse era o propósito. Quando você começa a ganhar o seu dinheiro e começa, sei lá, ter o seu dinheiro, poder fazer o que você quiser, falta um pouco desse lado de os outros. Só um parêntese disso, eu lembro que o Abílio Diniz, acho que foi o Abílio Diniz que eu vi falando, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, primeiro, o empreendedor, ele empreende para ele, para sobreviver. Primeiro é para sobreviver, depois é para realizar os seus sonhos, depois os sonhos da família. Depois os sonhos dos amigos, da comunidade, daqui a pouco aquilo não pertence mais a ele. Né? E aí é quando ele tem dois caminhos. Se ele fica preso a esse negócio, ele perde propósito. Ele vai dizer, não, já conquistei tudo, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Mas se ele transforma isso em propósito muito maior, né? Começa a entender o papel social de uma organização, né? Quantas vidas impactam, né? No nosso caso, por exemplo, a gente imagina que você começa a calcular. Eu sempre brinco que eu dizia ao meu companheiro, ao Iron, que foi meu fundador junto comigo, quando nós completarmos 50 lojas, eu paro. 50 lojas é suficiente. Aí quando chegou a 50 lojas, na verdade nós fomos para uma feira, quando voltamos tinha 52. Nossa! Né? Eu disse, já passou 2, então vamos completar as 100. Né? Inauguramos a 100ª loja na pandemia, o primeiro ano da pandemia. E as coisas vão indo e chega uma hora que você diz assim, olha, isso não me pertence mais. Né? Já é muito maior do que o que eu pensava, do que eu preciso. Né? E aí você começa a entender que você está trabalhando e aí fica a justificativa. Né? Eu me perguntava muito por que é que os bilionários não param. Né? Porque precisam do propósito. Precisa. Né? Precisa do isso próximo que motiva a gente. Do impacto que a companhia gera na sociedade. Sim. E isso é o que motiva depois de um tempo. Então eu comecei a buscar mesmo esses impactos aí. Eu fui para duas vertentes. Na clínica, para
mulher que passou pelo câncer de mama, eu faço um trabalho de reconstrução de areola gratuito. A gente atendeu milhares de mulheres gratuitamente que passaram pelo câncer, perde areola, a gente reconstrói. A gente doa prótese também para elas e é muito legal esse projeto. Sim. E tem o educacional, que é esse, que a gente vai na penitenciária feminina, a gente vai na Casa da Mulher Brasileira. Sim, a gente ensina sobrancelha para elas lá dentro. Porque aí muitas, já faz 2 anos esses projetos, muitas já saíram de lá e não voltaram, porque muitas mulheres voltam depois que saem de lá. Não tem oportunidade, ninguém contrata, aí, puxa, ou volta para o crime, ou vai para a prostituição, infelizmente, ou é obrigada a levar mercadoria. Acontece, são as histórias que eu ouvia lá dentro. Então, aí eu fiquei pensando, como é que a gente faz para criar uma forma delas saírem, terem a vara? Não é o peixe que a gente tem que dar. E a vara é a técnica. Então, a gente vai todo mês lá, elas vestem o pijama, porque tem o pijama no branding, um dos ícones de branding da marca é o pijama. Então, elas vestem pijama para fazer o curso e muitas já saíram de lá e hoje sustentam família, filho, saíram de relacionamento abusivo ou dessa vida de periferia, de crime, tudo, e hoje trabalham com sobrancelha. Então, eu sei que é um legado, esse é o legado, esse é o maior legado da marca. Sim. Assim, é esse impacto, é fazer as mulheres olharem para o meu sonho como uma ferramenta para elas realizarem também os sonhos delas. Sim. Então, isso é o mais forte. É um propósito teu que se transforma, se multiplica em muitos outros propósitos. Porque brilhar não é sobre si, é sobre iluminar o outro. Muito E bem. quando eu entendi isso, aí eu comecei a pensar muito mais exponencial. Quando deixa de ser você a causa, você tem muito mais motivos para ter novas ideias. E aí que muda tudo. Alfredo, escalar negócios exige velocidade, mas também exige clareza, né, do que se está escalando. Em momento de crescimento acelerado, qual foi uma decisão difícil, se puder citar, que exigiu de você abrir mão de algo bom para proteger algo maior? Ou de retroceder para avançar com mais força? G4, segundo ano de operação, a gente tinha uma unidade de negócio de in-company. A gente praticamente vendia treinamentos personalizados para grandes empresas. Era um negócio na companhia que tinha 40 colaboradores na área, na BU, na Business Unit, e faturava 12 milhões de reais, gerando mais ou menos 4 milhões de lucro. Essas empresas, elas pagavam em 90, 120 dias, elas não eram o nosso CP é o dono de empresa média, e isso consumia muito a agenda dos mentores. Então, se a gente crescesse o número de cursos e formações, a gente estaria automaticamente tendo um desafio de mentor muito maior. Quando a gente foi olhar para o nível de capital intensivo, fluxo de recebimento, margem, tudo isso alocado no produto na época que era o G4 Skills, a gente faturava 1/3, 1/4, lucrava metade, mas construía muito mais valor de equity e atendia o nosso cliente. Então, esse é o exemplo perfeito do nível de clareza e estratégia. E eu falo uma frase no Gestão Estratégica, é o nosso programa presencial comigo, Thales e Nardon, ali de 3 dias, que é o seguinte: estratégia não é seguir o dinheiro, isso é oportunidade. Estratégia é você saber exatamente aonde você quer chegar e você definir as condições satisfatórias de quando você quer chegar lá. Então, exemplo, eu quero viver 100 anos. Isso é a visão. Sim. A estratégia é, a condição satisfatória é, eu quero dirigir com 100 anos, eu quero ter uma família grande com 100 anos, eu quero ter uma casa de campo, para reunir meus netos com 100 anos. Então, se eu defino as condições satisfatórias, isso impacta o meu presente. Para eu ter uma família grande, eu preciso ter mais filhos. Sim. Para eu ter a casa grande, eu preciso juntar dinheiro e ser bem-sucedido. Para eu dirigir, para eu ter uma velhice ativa, eu preciso começar a malhar agora a perna. Então, não é só sobre decidir onde eu quero chegar. É decidir como eu quero chegar lá, porque o como eu quero estar quando eu chegar lá vai mudar o meu presente. Então, essa é a diferença de você só chutar a bola para o alto e de você saber onde a bola vai cair. O setor de estética, ele exige excelência técnica, Sim. né? Mas também é uma construção de marca e experiência. Em que momento você percebeu que não bastava entregar um bom serviço, mas era necessário construir um posicionamento claro e consistente no mercado? Como ocorreu esse insight? Foi estudando as eras de consumo. Então, comecei a estudar como é que as pessoas consumiam. E aí eu
peguei alguns padrões de consumo que eu fui adaptando para minha marca e fui testando. Foi Você muito foi- de self-made. Desculpa, você foi analisando o teu público? Não, o fui consumo olhando do o teu mercado. O mercado. Livros ok. gerais, eu trouxe muito repertório de fora da área, o que foi muito bom. Você fez muito estudo antes? Muito estudo antes, durante, então eu aprendo muito rápido. Então, ou vendo um podcast, ou vendo um YouTube, ou lendo um audiobook, ouvindo um audiobook, ou lendo, eu já ia captando ali insights que eu já ia aplicando no dia seguinte. Mas Não é que eu ia planejar. Mas você já executava o Trabalho, sim, já executava. E aí eu fui sentindo algumas necessidades. Então, o primeiro era do consumo, o produto Sim. ou o serviço tem que ser muito bom. E para mim, a premissa básica. Hoje, para mim, ser bom não é mais mérito, é obrigação, Sim. é o mínimo. E aí, a camada da experiência, eu já adicionei muito cedo. Então, eu lembro que já em 2018, eu já falava numa experiência de marketing presencial de 5 sentidos. Então, eu desenhei toda a experiência, tanto da universidade quanto de clínicas, baseado para despertar 5 sentidos Você e já foi criando o workframe gerar ali de... total o sexto sentido, que é a lembrança. Então, qual é a sensação que a marca gera na pessoa? Não é só o procedimento de sobrancelha. Tem um cappuccino com Nutella, tem o cheirinho, tem o hobby, tem a faixinha, tem o flow sensory. Isso tudo veio da tua cabeça? Veio da minha cabeça. Pesquisando e... No campo de arena. É legal. Eu falo assim, na arena a gente conhece... Sim, com certeza. Quando a gente sai da arquibancada e senta com o cliente, conversa com a cliente, ouve o que ela quer, ouve queixa, você consegue, na sua cabeça, o empreendedor, ele já começa a criar caminhos ali para criar experiências que ele já vai percebendo que o cliente quer. Então, fui fazendo experiências muito rápido. É a visão do cliente, né? Exato, A partir da visão do cliente. Exato. Interessante. E aí que muito empreendedor erra, porque ele começa a querer fazer as coisas no negócio dele de uma forma que facilite a operação dele. Sim, e não é isso. E isso a gente vê acontecendo. E é uma armadilha. Quando a empresa está crescendo, você começa a formar squads e times e liderança, você começa a ver que, às vezes, eles tomam algumas decisões de processos que melhoram a vida deles, mas dificultam a vida do cliente. Sim. E hoje eu me vejo muito nesse papel, né? Criei experiência, tenho um produto muito bom e hoje eu olho muito para o cliente. Então, às vezes, eu me sinto defendendo o cliente para dentro da empresa o tempo todo, o que é muito bom. Sim. Que É aquela, como diz o ditado, um olho no peixe, outro no gato. Exato, né? Tem que estar exato. ali. E tem que estar o tempo todo ali em combate, Sim, sim, de sim. certa forma, porque, imagina, você tem que ficar defendendo a visão do cliente o tempo todo para uma operação que quer, às vezes, facilitar o próprio trabalho. E aí entender também Chegar onde num- que está. num bom senso ali, né? Nem que tenha que substituir pessoas. sim. Porque eu acredito, e eu sou muito apegada nisso, assim, eu tenho muita responsabilidade com o meu sonho, com a minha meta. Sim. E eu tenho muito respeito pela minha história, por como eu comecei, como foi difícil. Então, quando eu vejo alguém hoje que não contribui porque eu quero chegar, eu não fico com dó, esperando mais um mês, uma semana. Não, para mim, cada dia que essa pessoa passa ao meu lado, eu estou sendo infiel comigo. Sim, sim. Eu estou sendo infiel com o meu sonho. Eu costumo brincar quando eu preciso falar sobre isso, que é como a sensação é de que você deixou o filho, foi viajar e deixou o filho com uma pessoa que você confiava muito, e quando você voltou ele estava todo assanhado, todo sujo. Exato. É mais ou menos isso, É. né? E A aí- sensação de realmente de não estar correspondendo, né, ao nível que nós queremos, né, de excelência. Exato, e não pode baixar a régua. Não. Então, isso daí é uma coisa que às vezes a gente tem que... Às vezes, não, vou relevar um pouquinho aqui essa régua. Não pode. É sempre para cima e para mim a nota nunca é 10, é sempre 9,8. A pessoa me apresenta um negócio incrível, que eu tenho vontade de falar 10, mas eu não falo. Porque se eu falar 10, ela para de evoluir. Eu sou assim então também. é 9,5. Pra dar um 10... Não tem 10. não O 10 existe. no meu vocabulário não existe. É verdade. Nem para mim e nem para os outros. Dentro do G4, você atua diretamente na formação de líderes empresários, observando diferentes perfis e estágios de negócios. Quais são as skills mais negligenciadas por quem empreende no Brasil? Eu acho que fazer conta. Matemática, eu acho que é uma skill básica, fazer conta. Incrível, né? Nossa, sim. Eu acho que é fazer conta. Acho que as pessoas acabam... Acha que está tendo lucro e não está? Não, as pessoas acabam confundindo lucro com fluxo de caixa, as pessoas acabam não gastando energia com tributário e com as partes burocráticas, as pessoas acham que é sobre confiança e não competência para crescer o negócio, as pessoas confundem comprometimento com resultado. Não é sobre ir para academia todo dia malhar, é sobre qual exercício você faz, com qual intensidade, com qual descanso, com qual peso, para você ter resultado.
Sim. Você não tem que estar comprometido com ir malhar, você tem que estar comprometido com o resultado que você quer ter, porque é o resultado que vai dizer o que você tem que fazer na academia, em quanto tempo você precisa. Claro. Um cara de 80 quilos na academia com uma taxa de gordura é diferente de um cara com 100 quilos e outra taxa de gordura. Total. Então, as pessoas confundem muito comprometimento com o resultado e elas estão sempre muito comprometidas em trabalhar, mas elas não estão comprometidas em definir o resultado para entender qual a intensidade de trabalho elas têm que fazer. Então, acho que esse nível de coerência, essa maturidade com expectativa e esse nível de coerência é uma coisa que eu acho que as pessoas elas negligenciam. Como você consegue conciliar o trabalho com os limites do corpo, né? Porque nós que somos assim, pessoas assim, estão sempre querendo mais, mas não é mais financeiramente, é mais em qualidade, em excelência, né? Em todos os processos. Exato. Claro que o retorno financeiro é uma consequência de tudo isso, mas o foco é esse, né? É sempre estar construindo algo novo, inovando e tal. Uma empresa que tem um mundo de possibilidades, como é a tua área, a nossa também, mas a área de estética tem um mundo de possibilidades. Uma pessoa inovadora, uma pessoa que está sempre querendo criar, como é que você consegue conciliar isso com os limites que o próprio corpo às vezes impõe? Sim. Eu acredito que não só os limites do corpo, mas da equipe. Então, eu tenho vontade de criar o tempo todo, de ter novas ideias, quero implementar tudo. Eu sou essa pessoa. Olhando para mim, eu não me sinto sufocada, porque eu preciso dar vazão para essas ideias. A gente se sufoca quando você tem muitas ideias, não age, não executa e nem chuta a bola para ninguém. Sim. Então, hoje eu tenho muitas ideias, hoje claro que a gente tem um limite, né? Mas eu nunca deixo a bola no meu pé, é a minha teoria. A bola nunca pode estar parada no meu pé. Qualquer ideia que eu tenha, qualquer insight, qualquer pensamento, qualquer ideia que alguém me traz, a bola nunca está no meu pé. Eu já chutei ela para alguém. Ou alguém que vai me lembrar dessa ideia daqui uma semana, ou alguém que já vai começar a pesquisar, ou alguém que vai trazer, ou alguém que já vai executar. Mas essa é a minha teoria. Assim eu não fico sufocada, porque senão a gente vira uma panela de pressão de ideias e uma hora dá um burnout, um problema, Isso. sabe? Muito comum nos fundadores, tem que esvaziar a mente. Então eu escrevo muito também, eu pesquiso muito, eu acho que a atividade física me ajuda a manter a sanidade mental mesmo, não só a disciplina, mas dá uma oxigenada no cérebro, você pensa melhor, você tem mais clareza, toma decisões mais baseadas não tanto na emoção do que você está vivendo e não tanto na forma reativa, mas de uma forma mais de cocriação da sua empresa. Então, tem aí essas estratégias que eu uso. Tem que crescer também, evoluir também mentalmente nesse aspecto. Para mim é o principal. Né? Porque quando a gente fala de empreender e crescer hoje, vamos ser sinceros, hoje conhecimento está tudo no GPT e na IA, não é commodity. Sim. Então a gente tem que ser essa pessoa Primeiro aí. líder de si próprio, né? Quem não se lidera, não lidera ninguém. Se a pessoa não se lidera, ela está sempre no modo reativo, esperando para ela reagir ao mundo, ela nunca vai ser líder de ninguém, é a mente dela. Então ela tem que abandonar as narrativas antigas dela sobre quem ela é, as crenças que ela tem, o ambiente que ela vive, o que ela quer para a vida dela, para ela conseguir sentar nessa nova cadeira. Então a identidade dela precisa ser ajustada para a realidade que ela quer viver. Sim. Primeiro é a identidade que se ajeita e depois a realidade se molda. No próximo bloco vamos falar de propósito, legado, visão do futuro, porque no fim não é só sobre crescer, é sobre construir. Voltamos já. Tá com roupa acumulada e sem tempo para lavar? Relaxa, a gente resolve isso para você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Sport, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Sua lavanderia precisa de volume com eficiência, ou os custos crescem e o controle se perde. Agora imagine uma operação mais inteligente e lucrativa. Com máquinas de 13 e 20 quilos, você ganha capacidade e performance para qualquer demanda. Com dosagem automática e telemetria, você garante alta performance. Uma operação que funciona até sem você. O novo padrão de lavanderias já chegou. Fale conosco. Estamos de volta
ao Leaders Connection, hoje com Alfredo Soares, da Vetex e do G4 Educação, e Natália Martins, fundadora da Natália Beauty. E olhando para o futuro do varejo digital e da formação de empresários, que tipo de líder você avalia que será mais valorizado no cenário cada vez mais competitivo e tecnológico que nós temos? Eu acho que você tem como ser grande com várias lideranças diferentes. Eu acho que você tem uma liderança que eu vejo muito na Nath lá e com o Felipe, que é uma liderança com harmonia, com um pouco mais de leveza, e ela pode levar um pouco mais de tempo, mas ela também vai chegar num patamar. E quando você fala de tempo, você fala de mais trabalho, de mais estresse, de mais dinheiro. Então, o crescer rápido, distorcer o tempo, exige também um preço a ser pago. Com margem, com uma série de coisas ali que acontecem no meio do caminho. Então, eu acho que no final do dia, a tua liderança ela só precisa ter uma identidade, ter uma verdade, porque é essa identidade, essa verdade, essa coerência que vai sustentar o teu crescimento. Então, acho que quando eu olho para o varejo, na minha opinião, eu vejo esse tipo, assim, acho que não é o como você lidera. No final do dia você dominar o teu crescimento, é você saber, cara, eu estou crescendo assim, eu estou fazendo isso aqui eu não abro mão, isso aqui eu abro mão, isso aqui eu estou disposto a negociar, isso aqui para mim é negociável. Hoje, para mim, por exemplo, é negociável eu ter qualidade de vida com a minha filha. E a minha agenda é difícil eu chegar, por exemplo, antes dela, eu chego em casa quase todo dia, ela já dormiu. Então, eu tive que sacrificar minha manhã no trabalho. Puta, mas seria muito importante. Cara, desculpa, para mim não faz sentido ser rico se eu não puder ter a manhã com a minha filha ali e curtir ela, porque à noite eu vou ter evento, eu vou ter gravação, eu vou ter coisa. Então amanhã eu preciso sacrificar. Claro. Então, puta, mas isso vai fazer com que a empresa demore um pouco mais para crescer. Cara, hoje para mim vai ser isso. Graças a Deus eu tenho sócios que a gente pode se complementar ali e a gente se vira, mas no final do dia é isso, entendeu? Então, dá para ser grande de várias... Tem líderes que são mais amigáveis, líderes que são mais tóxicos, líderes que são mais polêmicos, líderes que são... Dá para crescer de várias formas diferentes. No final do dia, a única equação que é igual para todo mundo é trabalhar muito comprometido ao resultado. Não é só sobre trabalhar muito. Eu conheço muita gente que trabalha 10, 12 horas por dia, mas o resultado que ela gera não vai deixar ela rica. Então é sobre o impacto que o teu resultado faz, é sobre tangibilizar o teu resultado, é sobre atribuir o resultado a você, é sobre se posicionar. A Nath conhece muita gente que faz sobrancelha melhor que ela, mas nunca soube se posicionar e se valorizar para poder ser cara. Nunca teve coragem de tomar o risco de falar, cara, eu vou cobrar 15 mil agora e vamos ver o que vai acontecer. Então, são coisas que você vê que vão precisar ser feitas. A Natália Beauty hoje está com quantas unidades? Hoje nós temos de franquias vendidas hoje 25, implementadas 14. Eu entrei no mundo de franquias agora, mas eu testei vários modelos de expansão de clínica antes. E aí você decidiu que seria melhor o modelo franquia? Porque eu já treino muitas. Por que a minha franquia está dando certo? Claro que é muito desafiador franquia. Muito. Treinamento e tal, processo. Padronização. Padronizar. E aí, assim, não pode ter aquela preguiça de ver e falar do detalhe, porque mesmo que você fale 20 vezes, tem coisa que você precisa falar 30. Então... Eu tenho costume dizer, quando o pessoal manda... Hoje já não mais, mas antes o pessoal mandava para mim, a loja está pronta para inaugurar. Eu mandava os vídeos, as fotos... Eu fazia aquele teste de 7 erros, sabe? Sei. Tava tudo perfeito, a pessoa louco para dizer assim, parabéns, tá legal. Tá faltando isso aqui, tá faltando isso aqui. Porque parece que você já cria um olho clínico para encontrar os pequenos detalhes. E não é por mal, não é por mal. Não é busca de excelência. Exato, e isso é muito necessário. Muito necessário. E franquear, eu acredito que para nós foi um processo que é desafiador, mas não tá tão doloroso, porque eu já tinha muita experiência com processo, com educação, com metodologia, com treinamento. Você, então, você já cresceu estruturando. Isso, a educação. Então, eu só transferi a minha educação para uma estrutura que atendesse franquias. Você tentou outros modelos? Tentei. Que outros modelos você tentou e por que a franquia foi a decisão mais acertada? Eu já comecei querendo franquear. Só que era impossível porque eu não tinha estrutura. E franquia pode ser um tiro no pé. Você pode ter uma marca muito legal, franquia, e aí acaba com a marca. E aí, primeiro eu fiz filiados. Lá em 2017, eu já formava muitos alunos. E eu tinha clientes do Brasil todo pedindo a minha técnica Flow Brows, que eu criei um método. E aí eu pensei, bom, se eu não
montar filiadas ou ter profissionais habilitadas com a minha técnica logo uma nova técnica vai surgir no mercado. Então, eu quis fazer a dominação. Então, eu abri lá a inscrição para ser filiada, ela me pagava uma mensalidade sem royalties, sem saber o quanto ela veio, sem nada de royalties, só o valor mesmo pelo fixo. Pelo uso do método. Exato. Eu não tinha estrutura, era eu. Mas eu já queria crescer. Então, quanto eu conseguia controlar? Não tinha como controlar o quanto ela vendia. Então, era uma taxa fixa só para usar a marca. E deu muito bom. Eu cheguei a ter 150 filiadas no mundo todo. Tinha na China. O que fez a técnica crescer muito. E gerou mais educação, mais gente querendo, mais cliente nas E validou, clínicas. né? Validou. E aí, depois, eu encerrei esse projeto, porque não fazia tanto sentido por conta de padronização. A marca estava ficando muito grande para ter filiada dispersa. Aí, eu fiz unidade própria, que não foi legal. Então, assim, o esforço que eu tenho numa unidade própria é muito grande. E o meu conhecimento para o negócio ele é muito mais valioso eu numa ponta estruturando franquia do que estando lá gerindo unidades próprias. Fazendo multiplicadores e não trabalhando executando. Não no negócio, mas sim o negócio. E isso foi o que mudou muito o jogo, mas eu perdi muito dinheiro nessa brincadeira, assim, uns 5, 6 milhões fácil, rasgado, e aí que tá. O empreendedor para crescer, por muito tempo eu lambi essa ferida, porque dói. Você perder lá 5, 6, 7 milhões, dói. Só que aí que tá, tem que abrir mão, parar de lamber a ferida e continuar do jeito que você acha que vai, porque senão é uma lamentação eterna e você não cresce. Ou seja, aquele erro definiu a trajetória da sua empresa para sempre. Naquela época, você teve mentoria ou acompanhamento ou orientação para que franqueasse e não montasse lojas próprias? Não. Não. Eu nunca participei de mentoria mesmo, né? Hoje Eu sou convidada. Quando eu falo mentoria, alguém que acompanhasse, que orientasse. Não tive. Eu também passei por isso. Tive. Vim ter agora há pouco. E aí eu acho assim, quando vem alguém, hoje é bom que a gente passe, a gente pode ajudar. Muita gente, eu tenho um grupo de aceleração de empresários da área da beleza também, que é muito legal. E muita gente vem, quero franquear, quero fazer isso, quero fazer unidade própria, não sei o quê. Aí eu já falo, vou te dar algumas visões do que eu já passei, do que eu tenho de repertório de empresários e você decide. Mas é bom falar, porque unidade própria pode parecer muito óbvio, mas tem que olhar lá na frente, foi o que o Alfredo falou. Não é trabalhar o tempo todo, como o Alfredo falou, e aí no final do dia você está construindo a mesma coisa e não está gerando nada de exponencial. Então é trabalhar com visão, com estratégia, olhar a longo prazo. Então não é só disciplina. E Alfredo, o G4 está com uma imersão, né, um curso em IA, né, focando exatamente aí a implementação de IA nas empresas. Na sua perspectiva, como você enxerga o uso de IA nos pequenos, nos micros, grandes, médios empresários do Brasil e como essa ferramenta pode, de fato, se transformar em algo poderoso que traga ROI? Né? Porque nós vemos muito hoje, muito investimento e pouco retorno. Né? Não são todas as empresas que estão tendo esse retorno. Partindo da experiência de vocês lá no G4 e dessa imersão que vocês estão fazendo, que lições nós podemos tirar? A gente hoje vive a era da produtividade exponencial. Hoje, através de inteligência artificial estruturada, uma empresa igual a Nat Beauty consegue competir com uma Unilever em termos de produção de conteúdo, de canal, de distribuição, de criação de embalagem, é realmente algo... A gente acabou de ter um caso agora da primeira empresa, né, de uma pessoa a chegar ao valuation de 1 bilhão em 2 anos, se eu não me engano, etc. Então, assim, a gente está vivendo uma nova era. A gente viveu isso já na bolha da internet, a gente já viveu isso na bolha do SaaS, criação de software, que também ficou muito mais fácil nos últimos tempos. Antigamente, para tu criar um software, era 100 pessoas. Agora, então, assim, eu acho que a gente está vivendo o mesmo impacto que a gente viveu na criação da eletricidade, o mesmo impacto que a gente viveu na era que nasceu o Office, o Excel, etc e tal. A internet, a gente está vivendo agora. Então, isso ressignifica o que é ser produtivo, o que é trabalho, o que é empresa, o que é produto, o que é software, né? O que o G4 está fazendo é indo além. A gente está criando o sistema operacional do dono de empresa. Então, o G4OS hoje ele vem para ser o sistema operacional das companhias. Você instala no teu computador e você literalmente tem um sistema operacional todo conectado com inteligência artificial para te ajudar a operar a tua empresa e liderar. A gente, obviamente, está começando com o dono, mas a gente vai... Né, o nosso roadmap é levar esse produto para toda a companhia. Então, a gente está criando... Só um parênteses.
G4OS, ele vai para o mercado? Ele vai se Vai, transformar em um vai. produto? Já está em 400 clientes testando. Que incrível. É bem interessante, a gente acabou... Eu confesso que quase contratei e fiquei na dúvida se que nós não dá para teríamos... contratar ainda, Não, né? eu contratei a imersão. Ah, se não, a nós imersão. poderíamos usar, até quando poderíamos usar o Então tu já usou o ele, OS, né? Não usei. Então é um produto que a gente está botando todo o nosso conhecimento Que ali legal. embedado, Sim. se conectando com uma série de bases de informações, você já viu, e a gente vai lançar ele para o mercado agora. E a gente acredita que a grande barreira é a mesma coisa do Excel lá atrás, a mesma coisa do Office lá atrás, cara, implementar isso na cultura, na rotina das pessoas, entendeu? Então, Exato. a gente tá indo nessa direção, estamos bem empolgados. Muito legal. O mercado de estética cresce muito, né? O Brasil é, acho que, uns pioneiros. Terceiro lugar. terceiro maior estado. Para mim já é Pois um dos já se não tá lá no Pois é. primeiro, já... Pois é, o brasileiro usa muito cosméticos Muito. e cuida muito da pele Muito. e tal. Mas também é altamente competitivo, né? O que se tornou inegociável na construção do seu negócio e te deu diferenciais competitivos. O que foi? O que foi esse posicionamento rápido de sentar na cadeira da estética. Então, quando eu comecei a empreender, a gerar valor, a construir um negócio mesmo, eu foquei não só no procedimento, mas eu trouxe uma nova comunicação para um procedimento que já era antigo. Então, eu venho de um procedimento que já era commodity, mas todo mundo vendia igual. Então, o que eu fiz? Eu olhei para o mercado de um jeito mais refinado. Porque todo mundo olhava para a sobrancelha e falava, não, a da esquina, a do bairro, a minha prima faz, a mulher do salão faz. Então, eu olhei aquilo e falei, cara, isso pode ser um negócio sofisticado, eu posso trazer uma liderança corporativa, visão de negócio, equipe de vendas, meta, RH, tudo. Você redesenhou todo o mercado. modelo de negócio. E aí, essa visão foi também o que começou a atrair mulheres para o meu movimento. Então, logo eu já me posicionei como essa mulher que ajudava outras mulheres a ter independência, o que gerou um movimento na educação. Sim. A mulheres se sentirem mais bonitas, que gerou um movimento no B2C, lá com as clientes. Então, para mim, foi muito importante essa visão do quanto o posicionamento em rede social era importante para o meu negócio. Eu comecei na rede social com o meu negócio, nós começamos juntos. Eu na rede social aqui com a empresa, como empresária e a minha empresa. Então, foi uma construção muito junta, que para mim foi um diferencial imenso. E hoje eu vejo pessoas entrando agora para a rede social, e não que esteja atrasado, mas eu acho que esse foi um diferencial muito competitivo para mim, usar a mídia, fez ao mesmo tempo ali, furar né? a bolha e buscar assuntos que não envolvessem só sobrancelha. Então, eu já fui olhando para outros assuntos, outras pautas, para eu entrar, estudar. Então, isso exige muito do fundador. Muito estudo e repertório. Parabéns por essa trajetória, porque você teve todos esses insights sem precisar de alguém... Exato. Não precisava, até precisava, mas sem ter alguém orientando, né? Porque geralmente quando a gente orienta... Eu lembro que quando eu conversei com o João Kepler, foi a primeira pessoa que me mentorou, depois de quase 9 anos de empresa, né? Ele vai estar conosco também em um dos programas. E ele falou... Quando comecei a conversar com ele, começou a fazer perguntas sobre o negócio, eu comecei a mostrar, ele falou, mas como é que você conseguiu fazer tudo certinho lá na Paraíba? Porque tudo que eu ensino é o que você faz. Ou seja, quando ele falou aquilo, foi uma validação tão grande, porque imagina que você está 9 anos empreendendo e você não tem ninguém para dizer está certo ou está errado. Exato, né? você vai quebrando mato, cortando mato e abrindo caminho. Eu acho que deve ser muito gratificante, eu sei que é muito bom você ter um mentor, mas eu acho que deve ser muito gratificante você entender isso, perceber isso, dizer, puxa, mesmo sem ter as orientações devidas, né, mesmo trancos e barrancos, erros como você teve, prejuízos e tal, mas eu estava construindo algo da forma certa. Exato, sem saber, uma validação. Uma validação, isso é muito... Até para continuar fazendo o que você está fazendo. Isso é muito importante. É muito. Para finalizar, nós temos o nosso momento, nosso quadro Mito ou Verdade. Eu vou citar algumas frases e vocês me dizem se é mito ou verdade. Tá bom? Crescimento rápido é sinal de que o negócio vai bem. Mito. Então os dois concordaram. Quem vende bem resolve qualquer problema. Verdade. Verdade? É o princípio básico, né? Contrata alguém para resolver. Exato. Marca forte garante empresa forte. Verdade. Mas ela não garante. Marca forte, não é marca famosa, hein? É boa. Exatamente, forte. Disciplina é mais importante que talento. Verdade. Sim, verdade. No digital, quem chega primeiro sempre vence. Isso é verdade? Mito. Eu acho que no digital tem gente chegando agora e tá passando tudo. Mito. A gente é um exemplo. A gente começou a educação, o mercado já era muito para frente. Já era grande, A gente foi passando todo mundo. Exemplo total.
Disciplina vence talento, eu acho que tem um pouquinho de mito, que é o que eu falei, que hoje eu tenho batido muito nessa tecla. Tem muita gente que é disciplinada, mas é disciplinada com o que fazer e não com o resultado que aquilo gera. E aí a pessoa continua fazendo algo que não gera resultado. Não adianta você ser disciplinado. Não adianta você ir para academia todo dia se você não malhar certo, não malhar direito, não fizer o que tem que ser feito para o teu objetivo dar resultado. A chance de você ir todo dia, ficar 1 hora na academia mexendo no telefone, fazendo o negócio sem intensidade, sem o intervalo certo, e você não ter resultado nenhum, a disciplina não te levou a lugar nenhum. Sim, sim. Então, eu acho que a gente às vezes coloca a disciplina num pedestal, só que o importante é a disciplina pro resultado. Com visão. Não adianta só sair fazendo. Muito obrigado, Alfredo. Obrigada. Muito obrigado, Natália. Eu pediria uma outra palavra para uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. O que você diria para os nossos empresários que estão nos ouvindo? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do G4, da minha história, do G4S, da nossa mentalidade empreendedora. Um prazer estar do lado da Nath aqui, uma grande parceira do G4, já participou de vários eventos nossos, sempre a turma adora aprender com ela porque ela ensina a verdade, e é isso que a gente prega no G4, só ensina quem faz. Acho que a mensagem final é que eu tenho oportunidade, eu posso falar para os empreendedores, sempre tenha mais paixão pelo futuro que orgulho do passado. O empreendedor, ele vive dessa clareza de futuro, aonde ele cria o presente que vai tornar esse futuro possível. Então, essa capacidade de criar, de declarar o futuro, ela é fundamental para você aturar o presente. Muito bem. Eu acho que com essa frase nós podemos finalizar o nosso programa. Felizes de ter aqui o Alfredo e a Natália. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigado e até o próximo Leaders Connection. A nossa missão aqui é ampliar sua visão empresarial, te ajudar a qualificar melhor suas decisões e conectar você às melhores mentes da liderança contemporânea. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!